Fala pessoal da ESEF, do Instagram da ESEF, UPE. Aqui é o professor Marcos Reis. A gente vai começar a live com o professor Sérgio. Um abraço aí para o pessoal do diretório acadêmico que já está aí. O professor Sérgio também, ex-aluno da casa, também já entrou. Vou adicioná-lo agora. Então a gente começou na semana passada junto com o professor Fernando, e com o professor Rodrigo, as lives semanais que a gente vai fazer aqui, no Instagram da ESEF. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial, com uma vasta experiência no futebol e filho da casa, filho da ESEF, então vai ser muito importante para a gente. Então vou adicionar o Sérgio aqui agora, para a gente poder começar a nossa live. Mandem as perguntas. A dinâmica da nossa live vai funcionar da seguinte forma: eu vou fazer 3 perguntas para o Sérgio, ele vai responder, se houver necessidade eu faço algum tipo de comentário, e aí depois a gente abre para as perguntas de vocês. Professor Sérgio, seja bem-vindo. Grande professor Marco Reis, como é que tá essa força? Me escuta bem? Tá ótimo, excelente, consigo te ouvir e te ver muito bem. Beleza, show de bola. Pô, queria agradecer o convite e a oportunidade, né? E não poderia nunca dizer não à casa que me formou, isso aí é fundamental. Maravilha, Sérgio. É um orgulho para a gente, Eu, apesar de ter chegado recentemente na instituição, mas é sempre muito orgulhoso para a gente, enquanto instituição, ter profissionais como você no mercado internacional, fazendo um grande trabalho aí fora do Brasil, contribuindo no processo de formação em um país que aparentemente está emergindo nesse processo de formação de jogadores, fazendo um trabalho diferenciado. Então o orgulho é nosso, para poder te receber aqui nessa dinâmica aqui, que vai ser muito legal. Então, antes de você se apresentar, antes da gente começar efetivamente, você vai se apresentar, eu queria informar para o pessoal que está entrando agora aí, que esse é um projeto que a gente inicia, já estava fazendo nas minhas redes sociais, e agora a gente vai fazer aqui no Instagram da ESEF, cobrindo várias áreas de atuação da educação física. Então, semana passada, o professor Fernando fez uma live sobre gestão de eventos pós-pandemia. Agora a gente está fazendo com o futebol aqui. Na próxima semana o professor Rodrigo vai fazer sobre a educação física escolar, e aí a gente vai fazendo essa dinâmica aqui, para nesse momento difícil a gente oferecer um pouco de conteúdo para vocês, de uma maneira aqui, ainda que informal, mas ainda acadêmica, priorizando tudo aquilo que tem de inovador, na formação do profissional da educação física como um todo. Então, a dinâmica dessa live vai ser o seguinte, cada um vai fazer da sua forma, de acordo com as lives, mas a nossa dinâmica de hoje aqui especificamente vai ser o seguinte: eu vou fazer 3 perguntas para o professor Sérgio, ele vai responder, eu posso comentar ou não, se houver necessidade, e depois a gente abre para as perguntas de vocês aí, para vocês interagirem também com o professor Sérgio. Então mandem as perguntas de vocês aqui no chat, que aí eu vou selecionando quando o professor Sérgio for avançando aí com as suas respostas quanto às minhas perguntas, tá? Então, professor Sérgio, mais uma vez bem-vindo, obrigado pelo aceito, e vai ser muito legal. E eu gostaria, antes de fazer a primeira pergunta, que você se apresentasse, contasse rapidamente um pouco da sua trajetória, como é que você sai de Pernambuco para outro país, para a Bélgica, fazer um grande trabalho como você está fazendo aí. Na verdade, eu sou de Santa Amaro, nascido e criado em Santa Amaro. Então, esse campo da faculdade, eu bati muita bola aí quando eu era moleque. Então, sempre foi um objetivo meu estudar na universidade. E em 94 eu fiz em 93 fiz vestibular, em 94 eu entro na universidade, mas aí eu só faço um período e vou passar 8 anos no Exército como oficial temporário. Depois retorno, que eu fiquei em Rondônia, em Porto Velho, morei 8 anos, retorno a Recife e sou reintegrado à universidade. E aí que eu tenho que agradecer muito a Socorrinho, meu anjo da guarda, da secretaria, que eu acho que é anjo da guarda de todo mundo que passa pela ESEF, que ela é fenomenal. Vou deixar aqui meu beijo para ela, enorme. E aí, tá passando um filme na cabeça aqui. E aí eu faço a minha reintegração, e aí eu pagava 10, 12 cadeiras por semestre para poder acelerar, Já estava com 30 anos.
e termino a universidade em 2005, porque eu voltei em 2003 para Recife, né? 2005 eu termino e já parto para a minha especialização que eu fiz no Rio, pela Unigran Rio. A gente fazia os módulos em João Pessoa e o módulo final foi no Rio de Janeiro, passamos 45 dias lá. Foi muito bacana também, experiência muito, muito rica. E durante esse percurso, eu nada mais, nada menos, eu trabalhei com 4 ícones, tanto do desporto, como fala do profissional da educação física. Trabalhei na Companhia do Lazer com o tio Pedroca, onde esses tais conhecimentos me ajudaram muito a compreender e a entender a importância da ludicidade dentro das modalidades esportivas, né? Trabalhei com o Raul Siqueira, com um preparador físico que, na verdade, era a prática de ensino 1, né? Que a gente era curricular, e terminei me estendendo lá. Digo, não, professor, eu gostaria de continuar. Ele disse, sem problema nenhum. Então, para mim, foi um grande aprendizado trabalhar com o professor Raul. E o outro ícone que eu trabalhei é Iberê Caldas no handebol, porque através de uma aluna do handebol que via meus treinos na Unicap, me convidou para trabalhar com o Iberê. Vai eu trabalhar com o Iberê, preparação física de handebol. Nunca tinha jogado handebol na minha vida. Digo, outro desafio, vamos lá, mostrar a cara. E no final, eu tive um convite de Fabiano Tadeu Souza, conhecido como Choquito, né? O Hugo Choquito, o grande Choquito, para trabalhar com ele também na preparação física, porque eu enxergava que a preparação física seria a porta de entrada para o futebol. E foi o que aconteceu. Eu fui para o Universo e não passei nem um ano na Universo, porque aí surgiu o convite para trabalhar nas divisões de base do Santa Cruz, com o Hilton Bezerra, e terminei acumulando, né? A categoria juvenil, como treinador infantil, como treinador principal, e auxiliar técnico dos juniores. Foi quando a minha era namorada e agora atualmente esposa veio para o casamento da mãe dela aqui na Bélgica, que a mãe dela se casou com um belga, né? Que era divorciado do pai dela e tal, e veio para um casamento aqui na Bélgica e ela disse, vou ficar, porque eu recebi uma proposta de trabalho. Eu digo, tá bom. Então, no primeiro momento, a gente ficou um pouco nessa distância, né? Mas não tinha essa WhatsApp, essas coisas todas como tem a tecnologia hoje. Então, sabe como é que é? Negócio de namoro por distância, aí ela deu checkmate, né? Depois de quase um ano, ou venho a casa cá, eu digo, não, tô chegando, e cheguei na Bélgica, já fazem 12 anos, e aí eu tive que começar tudo do zero, né? Fazer validação do diploma, aí toda uma burocracia para fazer a validação do diploma, e aí a tua validação do diploma de educação física não te permite, entre aspas, a trabalhar diretamente com o futebol. Tu tem que fazer as formações UEFA, aí tive que fazer as formações UEFA, trabalhei em alguns clubes da base, Grande Jordão aí. E, na verdade, tive que fazer essa formação UEFA, aí trabalhei duas equipes de prefeituras aqui, que podemos dizer, que era da base da pirâmide, recebi um convite do Tubize, que já era um clube do nível nacional, e do Tubize eu recebi um convite para ir para o Anderlecht, onde eu me encontro já na minha 8ª temporada. Pô, entrando um pessoal bacana aí, Thiago Souza, grande treinador do Retrô. Pô, prazer, obrigado aí pela presença. Maravilha, grande história, grande currículo aí do Sérgio, e a inspiração para os nossos alunos da UPE, né, que querem trabalhar com futebol, que a gente tem muitos, né, então vejam que o caminho é longo, mas quem se prepara adequadamente, quem acredita, quem corre atrás, consegue. O espaço, por mais estreito, difícil, inicialmente que seja, uma hora aparece, né, então o Sérgio é um exemplo aí para a gente, para os nossos alunos, né,
Então é muito legal, muito bacana conhecer um pouco da sua história. Mas, ô Sérgio, eu queria saber o seguinte, quais as principais diferenças, você com essa experiência muito grande aqui no Brasil quanto na Bélgica, quais as principais diferenças e semelhanças, né, no processo de formação do jogador brasileiro e do jogador belga? Tá, pô. Essa foi o meu grande choque, né? E aí eu digo particularmente, quando eu saí do Brasil e vim trabalhar na Bélgica, mesmo quando comecei o clube pequeno, já existia um planejamento do que acontecia durante toda a temporada. Você já sabia o que ia acontecer. Já tinha a tabela dos jogos, já tinha, por exemplo, os blocos temáticos, né, em relação à tua temporada, como você deve fazer a tua progressão, né, a tua progressão pedagógica, né, tua metodologia. Então, que tinha uma formação pela federação, então tinha todo um processo. E eu confesso que no Brasil, às vezes eu chegava no campo e fazia, pô, o que é que eu vou fazer hoje, né? Acho que hoje eu vou fazer isso. Não existia aquela coisa planejada, realmente. Lógico, também culpa minha, né? Que não fazia o planejamento como deveria, ia muito na questão do improviso. Hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Já aqui não. Já aqui existe, por exemplo, alguns temas que devem ser abordados, mas logicamente que você tem uma flexibilidade para poder você encaixar no teu dia a dia. Então, você tem que fazer uma preparação prévia. Não tem como, né? Eu chegar e dizer, hoje eu vou fazer isso. Não, você já tem que pensar no teu treino muito antes. Então, foi uma coisa que eu aprendi, a planejar a minha semana de treino, a minha temporada, o meu trimestre, o que eu tenho que fazer. Então, para mim, isso foi um grande avanço. E quando eu falo em relação à criançada, eu vejo assim, o Brasil sempre vai ser, o brasileiro sempre vai ser o jogador que vai fazer a diferença no 1 contra 1. Sempre vai ter aquela coisa do imprevisível, aquele diferencial que vai quebrar uma linha, que vai quebrar um sistema defensivo. E é por isso que a Europa continua indo buscar jogadores brasileiros, porque ainda eles são muito, como posso dizer, metódicos, né? E até dentro dessas estruturas, ele não permite essa criatividade, essa flexibilidade que o garoto tem. E aí é que entra a rua, né? O brasileiro, nós fomos acostumados a jogar na rua o tempo todo. Lembro que eu saía da escola e ia bater bola com a molecada. Só jogava porque era o dono da bola, né? Sabe essa história? O dono da bola tem que jogar. Ruim pra caramba, mas era o dono da bola, os caras deixavam jogar. Mas aqui não tem isso. Então, existe, lógico, jogadores criativos, com talentos maravilhosos, mas como posso dizer, aquela vivência da rua, realmente da malícia, mas a malícia no bom sentido, eles não têm isso aqui. E, em contrapartida, quando você leva para a questão cognitiva, em relação à concentração a nível do treino, às exigências do nível do treino, aí não, aqui a Europa ainda está um pouco à frente do que possamos assim comparar com o Brasil. Mas nesse momento eu fico feliz porque eu vejo muito movimentos em relação a essa live, por exemplo, várias lives que falam do futebol de base, né? A CBF mesmo se preocupando em dar um foco na base. Eu acho isso fundamental. Perfeito, Sérgio. Essa questão da sistematização do processo sistematização de processo não é o planejamento, como você falou muito bem, a organização da prática na semana, no mês, no ano, mas também é a avaliação, né? Será que esses alunos, essas crianças, esses jogadores, eles estão absorvendo aquele conteúdo? Que não adianta só planejar, né? É saber se se o objetivo foi alcançado, enfim, em diversos aspectos que a gente poderia pontuar aqui, ficar a noite toda pontuando, mas
vários conteúdos é necessário. Então, o olhar acerca dessa sistematização do processo é muito importante. E, ao mesmo tempo, não perder isso do ponto de vista europeu, né, como você destacou bem, não perder essa essência, essa questão da aculturação esportiva, de jogar na rua, de jogar o futsal, de jogar na praia, né, em especial aqui no Nordeste, né, a gente tem muito isso. Isso faz com que os nossos jogadores tenham essa capacidade de resolução de problema diferente, basicamente, de todo mundo, como você destacou bem. Então, sistematizar processos não vai anular essa dinâmica. Eu lembro que o Klaus Câmara, que hoje é diretor do Grêmio, né, do profissional do Grêmio, na época que ele estava na base do Cruzeiro, ele fazia alguns momentos na semana ali dos treinos dos jogadores da categoria menor, ele falava para os treinadores levarem os meninos para a rua, para brincar ali na rua. Os meninos do Cruzeiro ficavam brincando na rua, então 1 ou 2 vezes a sessão do treino na semana, eles iam brincar na rua. É uma forma de tentar resgatar essa cultura que a gente sabe que é afetada por várias coisas, né, como segurança pública, expansão, né, do mais prédios, menos espaço, enfim, uma série de questões que afetam isso, mas é uma forma de você sistematizar o processo, mas não perder também essa questão da aculturação esportiva, como você destacou, que é fundamental, né? A essência, a raiz, exatamente isso. E eu lembro bem de um papo que eu tive com o Jordão, que no Palmeiras eles fazem isso. Uma vez por semana, a molecada vai jogar no campo de barro, no campão lá, para eles sentirem essa dificuldade. E lógico, lá, se você vê um moleque dominar uma bola num campo daquele, ele vai dominar em qualquer outro campo. Então, isso aí é um exemplo, né? Um dos vários. Então, eu acho que nós não podemos perder a nossa identidade, né? E quando a gente fala do futebol brasileiro, qual foi sempre o nosso diferencial? O 1 contra 1, porque a base, por exemplo, sempre foi o futsal, né? O futsal nosso sempre foi muito forte. Então, não vamos jogar isso para o lado, não. Vamos trazer para o nosso lado, para ser um a mais. Eu vejo dessa forma, né? Tem muita coisa boa para ver aqui? Tem. Em termos de estruturação, em termos de poder organizar mais campeonatos de base. Que quando você vê campeonatos regionais com 10 jogos, 12 jogos, isso não vai te dar um tempo, uma minutagem para a formação de nenhum atleta. O garoto precisa jogar. Esse é o melhor espaço que você vai poder avaliar um menino. São as melhores vivências dele. É no jogo. Por mais que você dê qualidade no seu treino, mas é no jogo que você vai ver ele tomar as boas decisões, as más decisões, que ele vai aprender também através das más decisões, né? Então, é através do jogo, não tem como, né? Perfeito. E você falou de uma coisa bem interessante, né? O futebol, o terrão, né? O futebol jogado num espaço até, entre aspas, inadequado, né? Porque falta grama, né? Tem um estudo trazendo agora uma informação científica para complementar essa sua informação acerca da adaptação dos jogadores. Tem um estudo muito legal que foi publicado recentemente, que eles pegaram os jogadores e colocaram para eles jogarem num campo sem grama, um terrão, literalmente, um campo com grama artificial, né, o famoso society, e com grama natural. Não teve diferença, né, no comportamento dos jogadores ali na grama natural e artificial, mas na grama, no terrão, né, sem grama, os jogadores eles tinham um comportamento totalmente diferente. Os mesmos jogadores tinham um comportamento totalmente diferente quando eles jogavam em relação a quando eles jogavam na grama natural e artificial. Eles tinham uma maior variabilidade posicional, eles se movimentavam mais, justamente por isso que você falou, né? Essa capacidade de se adaptar. Às vezes o passe vem inadequado, então ele se movimentava um pouco mais, ele procurava se adaptar àquele ambiente, né? Isso é um dos principais formadores dos nossos jogadores. A gente tem clubes aqui no futebol brasileiro caracterizados por isso, né? Então é muito, muito legal essa sua informação acerca da prática do Rodrigo, do professor Rodrigo Jordão lá no Palmeiras. Parabéns para ele também, para o João Paulo, que também é um grande formador de jogadores, né? Bacana, e tá vendo quando você está conversando com um professor doutor, a gente dá uma informação da prática e ele vem com embasamento teórico. Isso aí é maravilhoso, pô. Show de bola. Valeu, Sérgio. É isso, mas eu acho que teoria e prática tem que andar junto, sem dúvida alguma.
Exatamente. Eu, quando falo o arcabouço teórico, eu estou me referindo à prática, né? Porque a teoria ela vai sustentar a prática e a prática vai sustentar a teoria, porque a teoria vai ajudar a prática a resolver problema e a prática vai ajudar a teoria a resolver novos problemas, trazendo novas soluções, né? Então, Exato. espetacular. E o Rodrigo Jordão fala, né, que vai depender do objetivo, né? Aqui ele fez um comentário bem legal, exatamente. Por isso que é importante você organizar a sua prática, ter os processos bem estabelecidos, ter os objetivos bem estabelecidos. Aí você sabe onde é que você vai treinar na grama natural ou vai fazer uma sessão na rua, por exemplo. Vai depender muito do seu objetivo. E a partir disso eu vou fazer o gancho para a segunda pergunta, né? Porque o objetivo está intrinsecamente relacionado ao conteúdo. Então, para você, Sérgio, quais são os principais conteúdos que devem ser abordados ali na iniciação do futebol, em especial na categoria que você está, né, o sub-11 ali, sub-10, sub-13? Quais são os conteúdos que você olha e fala assim, olha, é imprescindível, independentemente de clube, independente de modelo de formação, modelo de jogo, esses conteúdos, para você, na sua opinião, na sua vivência, nos seus estudos, isso é fundamental? Para mim, o que eu acredito muito são todos os aspectos que possam desenvolver o indivíduo como um todo. Porque não adianta nós queremos jogar como Barcelona, como Liverpool, se você não desenvolve o indivíduo. Então, tem que começar lá da base, lá pequenininho. Então, todos os aspectos da questão individual, um contra um ofensivamente, defensivo, tudo que está ligado à criação de espaço, a eles perceber o desenvolvimento dele como ser humano, porque nós acreditamos aqui que são os 4 aspectos, né? O técnico, o físico, o mental e o social. Isso tem que estar ligado. Então, tem que desenvolver o indivíduo. E a partir daí, aí você vai começar a trazer conceitos para fortalecer as questões coletivas, né? Táticas coletivas, por exemplo. Mas eu vejo o principal que deve ser o foco no 1 contra 1, é o indivíduo. Ele tem que ser, o jogador, ele tem que ser capaz de eliminar o adversário dele, direto. Isso é o futebol moderno, ele exige isso hoje. Você vê jogos compactos, defesas que pegam em cima, né? Então, se o jogador ele não tem a iniciativa de tentar eliminar o adversário dele direto, aonde que ele vai fazer isso? Né? Como ele vai fazer? Só através de passe? Vai limitar muito a sua capacidade individual e, consequentemente, o coletivo vai ficar prejudicado. Então, eu percebo, eu vejo que deve ser, na iniciação, o foco deve ser nas questões individuais. Maravilha. Maravilha. Pessoal, mandem as perguntas de vocês, tá? Eu vou fazer a última pergunta aqui pro Sérgio, depois a gente vai pro chat ali para trocar também uma ideia, uma interação com vocês aí também que estão assistindo. Então, não se esqueçam aí de mandar as perguntas de vocês. Aproveito já para... Esse é o canal da ESEF, né, da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Quem não curte ainda, quem não segue ainda, perdão, siga nosso canal. E também nosso Instagram e nosso canal lá no YouTube, que tem algumas coisas já sobre futebol também lá no canal do YouTube da ESEF, trata da educação física como um todo, mas tem muitas coisas legais lá. Já produzi alguns vídeos bem interessantes sobre tomada de decisão, um artigo recente que eu publiquei sobre maturação biológica e comportamento tático de jogadores de futebol. Então vão lá no canal do YouTube da ESEF, se inscrevam, curtam e compartilhem, beleza? Opa, pode falar. Antes de tu fizeres a segunda pergunta, só complementando, por exemplo, o Ajax, eles fazem, por exemplo, durante a semana, treino futsal, segunda futsal, terça no sintético, quarta no campo normal, de grama natural, e quinta-feira uma modalidade esportiva, judô, uma quinta, aí na outra quinta faz futebol de areia, aí na outra quinta vai fazer, por exemplo, yoga ou ciclismo. Então, eles proporcionam à criança o máximo de experiências para que, no final, o indivíduo esteja desenvolvido
com várias experiências para encontrar a solução no bom momento, né? Perfeito. E essa ideia da transferência de habilidade de um esporte para o outro já está mais do que comprovado cientificamente, né? Obviamente vai depender da tarefa, vai depender da modalidade, mas, por exemplo, tem um estudo publicado em 2007, né, feito por alemães, o Daniel Memert, lá da Universidade de Colônia, que ele mostra que a prática do hóquei, jogar hóquei, quando as crianças jogavam hóquei junto com o futebol, melhorou o passe delas no futebol, né, porque ela melhora a percepção visual e, consequentemente, ela captura mais informações do ambiente de jogo e aí ela consegue tomar uma melhor decisão, além do fortalecimento das interações ali, né, independentemente da forma como o objeto do jogo é manipulado, né. Então isso é mais importante. Então, isso que você traz é muito relevante. Eu tive na universidade, eu acho que até comentei contigo, eu tive em 2018 na Universidade de Vrije, né, Universidade Livre de Amsterdã, uma das universidades públicas lá, com o professor Gert Salvesberg. Ele presta consultoria ao Ajax, ele tem lá um modelo, né, que eles chamam de modelo de desenvolvimento de habilidades atléticas, né. O foco é justamente esse, né? Melhorar a habilidade atlética das crianças já no início ali, né? Para dar esse maior repertório motor, perceptivo, né? Isso faz uma diferença muito grande lá, né? No futebol, quando você vai fazer essa transferência. É muito legal essas experiências que você traz, né? Quer fazer mais algum comentário sobre isso, Sérgio? Fica à vontade. Beleza, vamos embora. Tranquilo. Show de bola. Então vamos para a terceira pergunta, para depois a gente ir pro chat, que foi a pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito importante, mas que eu acabei esquecendo. Deixa eu colar aqui, viu, Sérgio? Sem problema. É tanta informação que a gente... essa é muito importante. É sobre a transição das categorias competitivas, né? Quais os principais desafios que você enxerga na transição dos jogadores de uma categoria para outra, do 11 para o 13, por exemplo, né? Você trabalha no 11, eu não sei se aí é por 2 anos ou se é ano a ano, mas de uma categoria para outra se perde muitos jogadores, né? Nesse processo, se você não tiver cuidado. Então, como é que você enxerga esse processo? Então, o que acontece aqui na Bélgica, temos que entender, é que é bem adaptado em relação à faixa etária. Então, tem o sub-6 e o sub-7 jogam 2 contra 2, o sub-5, sub-5 e sub-6, 2 contra 2, sub-7, 3 contra 3, e aí começa as pequenas formações dos triângulos, né? Sem muita questão de táticas, mas só esses conselhozinhos, ó. Se o teu coleguinha tá com a bola, ele tem que ter, no mínimo, pelo menos 2 opções. Então, os garotos ficam só atentos a isso. E aí depois vai para o 5 contra 5, sub-8 e sub-9, 5 contra 5, que é a quadra do futsal, as dimensões do futsal no campo de futebol, né? E depois passa para o 8 contra 8. Só que a cada passagem desses níveis, 2 contra 2, depois 3 contra 3, 5 contra 5, 8 contra 8 e 11 contra 11, porque o 8 contra 8 é sub-10, sub-11 e sub-12, né? Então, existem objetivos tanto gerais como específicos. Mas acontece que algumas crianças não conseguem atingir esses objetivos. E aí, você tem que ter um pouco através da tua experiência, o feeling, um trabalho de equipe, de enxergar o potencial da criança, né? Porque às vezes eu faço uma comparação, uma analogia, dizendo que a criança é um iceberg. Às vezes você só pode ver só uma pontinha do iceberg ali saindo da água, mas se você bota a tua cabeça dentro da água, meu amigo, tem um monstro, um iceberg enorme, que ainda está submerso, né? Então, a gente precisa ajudá-lo a poder ele sair e mostrar todo o seu potencial, toda a sua forma. Então, existem casos que nós dizemos assim, não, o garoto ele está com uma certa dificuldade, mas que ele tem um potencial muito grande, e principalmente quando ele não vem da nossa base, por exemplo. Porque como temos a capacitação muito cedo, né, temos o recrutamento muito cedo das crianças,
tem algumas crianças que fazem todo o processo conosco. E fica muito mais fácil para ela, que ela já conhece a filosofia. E aí eu posso usar um grande exemplo disso, é o Tielemans, o Yuri Tielemans, que agora se encontra no Leicester City. É um jogador que começou conosco no Sub-8. Então fez Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, o 15 com 16 aí não deu, né? Com 16, e quando ele estava para completar 17, já estava jogando um profissional, um monstro, um fenômeno. Então é dessa forma, né, que enxergamos essa transição. Ela tem que ser passo a passo, né, tem que ter um acompanhamento, e o legal de tudo é que, isso aí eu posso dizer que eu tenho uma chance de trabalhar num clube, que nós temos uma plataforma e que faz esse acompanhamento, né? Nós temos o Pro Soccer Data, e aí você vai lá, o garoto tem quantos minutos? Jogou tantos minutos no campeonato, fez tantos gols, número de assistências, qual foi a minutagem em relação à posição. Então, tudo isso é informado. Os treinos, qual foram as partes dos treinos individuais que foram dadas para ela, os treinos coletivos. Tudo isso fica no dossiê do garoto. É só você clicar em cima e sai todo o dossiê do garoto. Então, isso é muito bacana porque facilita muito a vida, por exemplo, do outro treinador que vai recebê-lo na outra categoria. Então ele está com a dificuldade nisso. Então, esse grupo aqui, já vou fazer um trabalho específico, por exemplo, de controle orientado, por exemplo, dando exemplo. Então, esses 5 jogadores aqui vão fazer um reforço, como fosse um reforço escolar, de controle orientado, para que ele possa chegar no nível dos outros. Então, ajuda muito no processo de aprendizagem, né? Excelente, Sérgio. Vamos para as perguntas aqui. Galera, vamos mandando as perguntas aí, viu, pessoal? Deixa eu subir aqui um pouquinho no chat aqui para ver os comentários e as perguntas do pessoal. Aproveitem o Sérgio aí, pessoal, uma experiência muito grande, uma qualidade de trabalho diferenciada. Então vamos, mandem suas perguntas aí para a gente poder sugar o máximo aí do Sérgio. Pode falar, Sérgio. E deixando bem claro que as mais difíceis fica para você, as fáceis fica comigo, hein? Que é isso, eu não tenho esse gabarito, não. Maravilha. Pô, os comentários aqui que eu já... Ó, é a do Jonas, do S. Jonas. Porque todo jogador brasileiro nosso gosta muito aqui na Itália, para técnico italiano, muitos poucos se acostumam a jogar aqui na Itália. Ele está perguntando por que o jogador brasileiro tem dificuldade de se adaptar na Itália. O que você acha, assim? Não é só na questão da Itália, mas de uma forma geral na Europa. As exigências táticas aqui são muito grandes, que nada mais é do que o futebol moderno, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um 11 que ele não volta para o bloco defensivo. Ele não tem, o jogador atacante ele não tem, quando perde a bola, por exemplo, de ele voltar para o bloco defensivo para fechar, ou então de acompanhar o lateral, ou então faz aquela marcação jacaré, né? Sabe qual é a marcação jacaré, né? Que o cara fica só de olho, o cara não dá um bote, não é agressivo, aí, meu amigo, o cara, ó, Belo, fica aqui, do meu lado aqui, aí depois que vai para o banco de reserva, aí começa. Aí entra as questões mentais, né? Ah, o treinador não gosta de mim, eu não gosto do país, é muito frio, é muito difícil, eu não entendo a língua. Pô, tem jogadores, cara, isso aí eu fico maluco, Marcos. Fico maluco porque, cara, os caras chegam aqui, tu tem um tempo todinho livre, tu só tem 2 horas de treino. Vai estudar a língua, vai estudar a cultura dos caras, vai entender a cidade que tu mora, o que é que está acontecendo, o que é que tem de bom. É conhecer, é realmente viver o momento. Não é só, eu estou jogando futebol, aí começa tudo errado. Eu não vou citar um nome aqui, mas teve um jogador que chegou aqui no Anderlecht, por exemplo, veio com a banca, e aí o cara ficou mais preocupado com
com apartamento, com um carro que ia receber, só fez uma partida. Uma partida e voltou. Tá jogando por aí, mas eu não posso nem dizer, porque senão vai ficar fácil para descobrir. Mas tava no Sul, mas já foi mandado embora também, foi dispensado do clube. Então, pô, é questão de mentalidade, pô. Chega primeiro, conhece, vê quem são as pessoas, tu já fica preocupado com o extra-campo, é complicado. Exatamente, como o Jordão falou aí, chega com um plano de volta pronto. Exatamente, aí não dá, pô. Vai viver, ó, procura conhecer, pô. Os caras aqui ficam loucos com os jogadores brasileiros. Porque, pô, cadê a mentalidade? Cadê? É complicado. Então, nisso a gente precisa melhorar. E aí, onde é que melhora isso? Nos pequenininhos lá. Nos pequenos que a gente melhora. Pô, a doutora Ana Paula aí, mandar um abração para a doutora Ana Paula, coach mental, faz um trabalho excepcional. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Maravilha. O Senna Paiva está perguntando, essa saída precoce dos atletas brasileiros para a Europa acaba prejudicando a essência brasileira do jogador? Concordo plenamente, concordo. Existe realmente essa problemática, né? Porque o que acontece? No momento que ele sai muito jovem, que ele vem para cá, aí o que é que vai ser? O que é que vai acontecer? Vai ser realmente, como pode ser, massificado para ele, que ele tem que trabalhar essas questões cognitivas, estruturais, e aí o que é que ele vai perder? A essência do futebol brasileiro, aquela coisa da criatividade, de ir para cima, do 1 contra 1. Então fica um pouco do lado isso, né? Então é importante em que, aonde ele chegue, lógico, que ele se adapte, que ele possa evoluir dentro das questões táticas cognitivas que são exigidas, mas que ele não perca essa essência dele. Eu tive aqui, por exemplo, teve um lateral esquerdo que veio da base, o Glauber, ele até estava no Internacional, voltou, ele foi para o Internacional de Porto Alegre, lateral esquerdo. Eu dizia para ele, eu digo, cara, tu tá aqui porque tu faz o diferencial no 1 contra 1, então não perde isso. Mesmo que às vezes o treinador diz, ó, se preocupa um pouco mais defensivamente, ok, tu vai se preocupar um pouco mais defensivamente, mas tu tem que ir para cima, porque foram essas características que te fizeram chegar aqui, né? Então, eu vejo também dessa forma, que se sai muito cedo, o garoto ainda não tem essa preparação mental para dizer, não, isso aqui eu não vou mudar, né? Eu vou mudar, porque ele termina se adaptando ao sistema aqui e perde essa essência da rua, entre aspas, se assim podemos dizer. Perfeito. O Otávio do Náutico, Sub-15 do Náutico, um abraço para ele. Queria que você comentasse sobre a Bélgica, né, ter passado a dar uma maior atenção à formação de atletas a partir dos anos 2000. Como é que você vê esse processo? Como é que esse processo está acontecendo? Ele mandou um abraço para você também. Um abraço, Otávio. Um abraço, Otávio. Obrigado pela pergunta. Então, é o seguinte, como eu falo, né, eles tiveram a grande decepção, que foi a eliminação da Euro em 2000, para poder criar um plano de emergência, né? Então, quando eles tiveram essa eliminação, os pensadores aqui do futebol disseram, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que é que a gente vai fazer? Foram observar na Alemanha, foram observar na Holanda, foram observar aqui na França e criaram o DNA belga. E aí é muito legal, como tu falou do teu artigo sobre maturação biológica. Então, o que a Bélgica faz aqui? Do sub-14, a seleção sub-14, ela tem a seleção sub-14 dos garotos maturados e tem a seleção B dos garotos pequenininhos, mas são talentosos, que são técnicos, que fazem a diferença. E aí tem sub-14A, sub-14B, sub-15A, sub-15B, sub-16A, sub-16B. No sub-17, ó, eles fazem a ligação. E aí dá quase 50-50. Então, tudo isso foi pensado.
já teve várias outras escolas que vieram aqui fazer intercâmbio, por exemplo, a Dinamarca, a Suécia, então outras escolas que tentam copiar esse método. Mas aí é o que eu acho legal aqui na Europa, é isso, é que eles não vêm para copiar, eles vêm para conhecer, não só a questão prática, mas dos teus argumentos, o teu embasamento teórico, e a partir daí os caras vão colocar a essência deles também daquilo ali. Então eles vão colocar com a nova visão, né? Então é muito, muito, muito interessante. Então eu vejo dessa forma, que a Bélgica realmente ela planejou, né? E para planejar tem que sentar todo mundo na mesa, tem que se organizar, tem que ter o feedback para poder, uma flexibilidade para poder alterar o percurso, que às vezes você trilha alguns objetivos que não são alcançados e você tem que se adaptar, e o porquê não deu certo, e o que foi que deu certo, né? Isso é importante. Isso é importante dentro de um processo de aprendizagem, né? Sem dúvida. Só para contextualizar o pessoal, né, Sérgio? O meu estudo foi publicado esse ano numa revista britânica chamada International Journal of Performance Analysis in Sport. O que foi que eu fiz? Eu dividi em 3 grupos a partir do pico de velocidade de crescimento, né? A idade que os garotos estavam no pico de velocidade de crescimento. Pré-estirão, aqueles que não tinham atingido a maturação biológica ainda, ou seja, o pico de velocidade de crescimento, a maturação somática, o estirão e o pós-estirão, aqueles que já tinham alcançado. E o que foi que eu encontrei? Eu encontrei que os jogadores do pós-estirão, eles tinham maior desempenho na execução de habilidades com bola, como, por exemplo, a penetração, a condução de bola e o drible na direção do gol adversário. Já os garotos do pré-estirão, eles tinham uma maior variabilidade tática, porque como eles tinham menor produção de testosterona e, consequentemente, eles tinham uma menor composição corporal, eles tinham que jogar o jogo ali, se adaptar mais, então eles tinham um maior repertório tático, eles se movimentavam mais para poder jogar o jogo. Só que essa vantagem, ela desaparece, tem estudos que já mostram que essa vantagem, por conta da maturação biológica, some do início até o final da temporada competitiva, já some. Então, quando esses garotos que não tinham atingido a maturação biológica já alcançaram, se você não der os estímulos adequados para o pós-estirão, esses garotos do pré-estirão vão chegar com um repertório muito maior do que os outros, né? Porque eles se preocupam. Então, não é excluir um grupo ou outro, mas é fazer como vocês fazem aí, é dar os estímulos adequados para cada um dos grupos, né? Como você bem explicou, né? Então, muito Exatamente. legal esse processo. Pô, e mandar um abração aqui pro David, ó, o treinador do Brighton, que joga da Premier League. Pô, abração, grande formador também. Eu já disse a ele que a próxima visita de estágio eu vou lá ver o trabalho dele lá ao vivo. Faz um Maravilha, trabalho um abraço pro David. Muito bom. Ó, a doutora Ana Paula, Sérgio, ela está perguntando aqui, na sua opinião, de 0 a 10, qual a importância do futsal na formação técnica do atleta das categorias de base? Para mim eu boto 1000, porque o futsal, o número de toques de bola muito maior, pequeno espaço, dinâmico, lógico que a superfície não é a mesma do futebol, mas a leitura do jogo é muito mais rápida, o trabalho de transição ofensiva e defensiva. Então, se o garoto ele não desenvolve a capacidade dele defensiva, dificilmente ele vai jogar futsal, né? E consequentemente, para jogar futebol vai ficar muito mais difícil. Então, você trabalha o tempo todo, porque foi o que eu aprendi aqui. Antigamente, que eu me lembro bem, quando eu fazia um treino, eu pensava só, por exemplo, vou trabalhar meu ataque, um ataque posicionado. Aí eu fazia um treino todo pensando no ataque, mas eu não me preocupava em relação como se deve se comportar a minha defesa, a equipe que vai trabalhar contra esse ataque. E aqui não. Aqui é o tempo todo você trabalhando com essas duas vertentes e você fica jogando. Então, o que acontece? Ou o meu auxiliar, por exemplo, se eu sou o head coach da semana, eu digo, ó, tu vai se ocupar dessa parte defensiva, eu quero que tu fale isso, isso e isso para os meninos. Aí ele, beleza. Então eu vou ficar com a parte ofensiva e vou trabalhar dessa forma. Mas se você não tem um auxiliar,
Você tem que ficar trabalhando essas duas vertentes o tempo todo. E o futsal, ele te ajuda muito nisso. Então, a criança já vem, ó, com a base, né, muito grande do desenvolvimento individual naquilo que a gente falou. E aí, quando vai colocar dentro das questões coletivas, táticas coletivas, vai ficar muito mais fácil para ela poder ter uma progressão e ter o seu desenvolvimento dentro do futebol. Tá bom, doutor? Eu não sei se... Maravilha, maravilha isso aí. E só para complementar com mais uma informação científica, né? Isso que você falou muito bem. Tem um estudo muito legal, eu acho esse estudo um clássico, recentemente publicado por um grupo de pesquisadores da Austrália, mas foi conduzido por um italiano. Eles pegaram jogadores que só jogavam futsal e pegaram jogadores que só jogavam futebol. Colocaram eles para jogar no futsal e no campo. E colocaram um óculos nele, um Mobile Eye Tracking, que é um óculos de captura da busca visual do jogador. Então você consegue no notebook ver para onde o indivíduo está olhando e a taxa de tempo que ele fica olhando para aquele local ali instantaneamente, de acordo com quem está usando óculos, né? Obviamente. O que foi que eles viram? Os jogadores de futsal, os jogadores de futebol se mantiveram estáveis, os que só jogavam futebol mantiveram o desempenho do passe igual, parecido no futsal e no futebol. Já os jogadores do futsal, eles tiveram o melhor desempenho no passe no futebol do que no futsal e um melhor desempenho do que os jogadores de futebol. E qual foi o principal ponto-chave aí que você falou muito bem? Foi o recolhimento de informações do espaço de jogo por conta da pressão espacial e temporal. Então, esses jogadores, os jogadores de futsal, antes da bola vir, eles já estavam olhando para o espaço vazio, para o colega de equipe que poderia receber o passe e para o adversário mais próximo. Enquanto os jogadores de futebol, eles estavam só olhando para quem estava passando para eles e para a bola. Então, eles tinham uma menor busca visual. Então, consequentemente, eles deixavam para procurar as informações para realizar o passe quando eles já estavam com a bola. Já jogador de futsal, não. Quando a bola chegava, ele provavelmente já sabia para onde passar ou o que fazer caso aquela linha de passe fosse cortada, né? Então, informação muito legal, né? Bacana, bacana. Pô, tá vendo aí? Por isso que eu digo, essa live é qualidade demais. A gente dá a nossa prática aqui e você vem com embasamento teórico perfeito, show de bola. Os dois andam juntos, mas a qualidade aqui é sua. Eu sou o número 5, o volante. Eu fico só carregando, tomando a bola e dou para você. Você é o 10. Você vai construindo ali, eu corro por você. Ó, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O David está destacando a data de nascimento é importante também, né? Tem a questão do efeito da idade relativa, que está muito relacionada à questão da maturação biológica, né? Mas ele pergunta aqui, na Bélgica, como vocês veem um atleta nascido em janeiro comparado a um nascido em dezembro? É justamente a questão do efeito da idade relativa que ele quer abordar aqui, né? Primeiro de tudo, a gente vê se o garoto é 1º de janeiro do ano, né? Aí a gente já sabe que é meio complicado, porque tem muita falsificação de datas, e principalmente de jogadores africanos, e colocam 1º de janeiro do ano corrente. Aí você diz, o garoto não tem só 12 anos, pô, não tem só 11 anos, mas bom. Não existe uma preocupação direta, mas o que é muito bacana aqui, por exemplo, existem algumas derrogações. Eles fazem alguma exceção, por exemplo. Tem um garoto, eu já tive vários garotos por categoria, que ele era categoria, por exemplo, sub-10, mas ele jogava na sub-9, porque o peso dele e a massa não permitia que ele jogasse o 8 contra 8. Então, a federação autorizou, teve que passar por exames médicos, teve que passar por uma bancada, e aí autoriza, não, esse garoto realmente ele vai ter essa exceção de jogar mais um ano no 5 contra 5, por exemplo, para poder, no outro ano, fazer uma nova avaliação para ver se a gente prolonga essa derrogação ou não. Então, existe essa preocupação de proteger principalmente o indivíduo, né? E, logicamente, depois as adaptações vão acontecendo de uma forma natural. Como eu falei, chega no sub-17, aí realmente é quem tem garrafa vazia para vender que vai
que vai passar um cap a mais ou não, né? Muito bom. Essa questão do efeito da idade relativa é um fenômeno, né, tratado por muitas pessoas como um fenômeno que a maioria dos jogadores selecionados que estão no profissional, tem vários estudos que mostram, por exemplo, que jogadores que nasceram em janeiro, fevereiro e março, eles ganham mais do que os jogadores que nasceram no final do ano. Eu vou trazer uma informação aqui que é de uma coleta que eu fiz, mas que eu não publiquei ainda, nem sei se vou publicar, mas é uma informação muito interessante, que nunca nenhum jogador escolhido o melhor do mundo nasceu nos meses de novembro e dezembro. Podem pesquisar. Nunca, Olha nenhum aí. jogadores. E esse fenômeno da idade relativa é porque os jogadores que estão mais próximos ali do ponto de corte, né, de uma categoria para outra, que geralmente é 1º de janeiro, né, eles são mais favorecidos, eles têm um maior tempo de prática do que os jogadores que estão lá no final. Isso está muito relacionado à maturação biológica, apesar de não ter uma explicação tão firme, cientificamente falando, mas a maior hipótese é isso, né? Então é o famoso efeito Mateus, né? Dá mais para quem já tem alguma coisa e tira daquilo que não tem, ou seja, dá prática para aqueles que já têm a vantagem biológica e tira a prática daqueles que não têm aquela vantagem biológica, né? Então, são cuidados que tem que tomar, né? E já tem alguns países, existe também já algumas preocupações que eles querem fazer por tamanho, que eles querem fazer agora. Existem alguns países que já querem modular isso em relação ao tamanho e peso, as categorias, para poder proteger justamente essa criança, né, de alguns impactos e alguns contatos que vai acontecer no futebol, lógico. Eu queria deixar um abraço aqui para Mina. Mina, bisu, bonsoir, toi e aiores. Très bien. Ela! Bravo, bravo, Mona. Oh, oui, ça va bien. Sérgio, obrigado, cara. Foi muito bom. Queria te agradecer, né? Agradecer ao pessoal que assistiu, que colaborou, vários profissionais da prática, que isso é fundamental, né? Que estão aqui, né? O Jordão lá do Palmeiras, né? O David aqui da Inglaterra, o Otávio, vários profissionais aqui da prática, Ana Paula, o pessoal que interagiu com a gente aqui. Obrigado, viu, Sérgio? É um prazer. Você é um cara que inspira muitos nossos alunos, traz um conteúdo muito bom, muito rico, né? Então, parabéns aí e deixo aí para você poder fazer um encerramento aí, as últimas palavras, e um abraço para você, parabéns, sucesso, estou na torcida para que você possa aí seguir aí essa carreira brilhante, alcançando cada vez mais seus objetivos. Obrigado, Marco. Pô, obrigado primeiramente pelo convite, cara. Eu fico realmente assim muito tocado porque quando a gente olha no retrovisor, né, que a gente enxerga tudo que a gente já passou, principalmente aí nos corredores da universidade, e a gente poder voltar, pelo menos aqui o canal da universidade, e poder ter esse momento de nostalgia e de passar um pouco, de compartilhar um pouco da nossa experiência, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz porque, como você falou, eu tenho um sobrinho que futuramente vai ser seu aluno aí na ESEF, então o João Figueira. Então ele, para minha alegria, ele fez vestibular para Educação Física e passou, e eu tenho certeza que ele vai ser um grande profissional também. Se não for, eu vou puxar a orelha dele, começar logo de casa. Mas eu quero te agradecer pela oportunidade, fico muito feliz e quero agradecer a todos que participaram. Minha mãe estava aí, minhas irmãs, mandar um beijo para todo mundo, né, para os amigos que entraram e principalmente a você, pela tua simplicidade, o teu acesso, nessa tua abertura, que você sabe que você encontra profissionais que não permitem esse acesso direto e eu acho que isso é um pouco ainda que temos que melhorar, né? Porque quanto mais você fala e você compartilha o teu conhecimento, mais você aprende. Então, mais novas informações, como eu sempre digo, você nunca sai de uma live, como foi a de hoje aqui, por exemplo, do mesmo jeito. Sempre tem elementos que vão te nortear e vão te dar novas questões, e aí são através das inquietações que você vai crescer, né? Tem uma frase do Cortella que eu acho maravilhosa, é que a certitude
ela não te faz avançar. Então, não temos que ter certeza de nada, procurar sempre questões e questões e questões para poder avançar cada vez mais, sem puxar tapete de ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, de uma forma realmente através do teu suor, da tua disciplina, do teu trabalho. E, pô, brigadão pelo espaço, brigadão por esse momento realmente muito rico para mim também. Aprendi muito e vou até incomodar você para depois pegar os artigos aí que você citou, principalmente o teu, eu quero dar uma olhada direitinho. Quem sabe a gente pode até escrever um artigo junto aí e bolar, tiver uma ideia, vai ser muito bacana, tá bom? Boa, vamos conversar sim, vamos marcar aí uma conversa, eu tenho total interesse, tenho muitas ideias, inclusive para a gente poder comparar, né, Bélgica e Brasil, em alguns elementos dá para a gente fazer uns estudos bem legais aí, então, pô, com certeza, vamos sim, tamo junto, é muito importante para a gente da universidade, né, ter esse acesso às informações do que está sendo feito na prática, publicar essas informações, e você é um cara que tem essa abertura, né, isso é muito bom, então pode ter certeza que a gente vai fazer muita coisa legal, e pode ter certeza que quando você vier aqui para Recife, quando tudo isso passar, a gente vai fazer muita coisa presencialmente aqui. Não acho que você vai vir de férias para descansar, não. Vou te usar bastante aqui na Exército. Será um prazer, estou à disposição. Obrigado, professor, obrigado, meu amigo, tudo de bom aí. E parabéns pela iniciativa e pelo projeto, eu acho genial, genial mesmo. Não podia ser diferente, né? Valeu. Tamo junto, viu? Um abraço. Pessoal, próxima semana, quarta-feira, o horário a gente vai confirmar, mas o professor Rodrigo volta com uma live muito legal sobre educação física escolar. Daqui, acho que há 3 semanas, a gente volta com mais uma live aí com futebol, com mais um convidado muito especial, já vou adiantando, um diretor, né, de um clube de futebol, das categorias de base de um clube de futebol, de um clube grande, está passando por um momento difícil, mas é um clube com uma história muito, muito bonita, e aí esse diretor de futebol de base aí desse clube vai estar com a gente aqui, acho que daqui a 3 semanas para a gente falar sobre futebol. Mas próxima semana a gente tem o professor Rodrigo com educação física escolar, na outra semana o professor Fernando com algum tema acerca de gestão esportiva, treinamento esportivo no geral, e aí a gente volta com essa jornada sobre o futebol de base. Falamos hoje com um treinador, daqui a 3 semanas a gente vai falar com um diretor de futebol de base aí, de um grande clube aqui do futebol brasileiro. Beleza? Sérgio, um abraço, meu querido. Sucesso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigadão. Até mais. Até a próxima. Até mais. Pessoal, obrigado a todos aí, viu? Se cuidem.